São 4h04. Nesta tarde, a Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson. Os diretores da agência também discutem sobre a importação da Covaxin, que é o imunizante da farmacêutica indiana, a Bharat Biotech. Quem acompanha e traz todas as atualizações é a repórter Luciana Verdolim. Oi, Verdolim, boa tarde para você. Boa tarde, Kalina. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. E essa decisão da Anvisa, de agora a pouco, foi unânime. Todos os diretores deram um sinal verde para essa vacina da Janssen. E a expectativa é de que as primeiras doses que já foram contratadas pelo governo brasileiro comecem a chegar no final de maio. Isso, vale lembrar, é um registro emergencial. Só pode ser utilizado pelo governo federal nessa campanha de imunização dos públicos prioritários. Para ela poder, por exemplo, ser comercializada, poder atingir a população como toda, ainda vai precisar do registro definitivo, que é uma segunda parte desse processo de autorização para aplicação da vacina no país. Vale lembrar que essa decisão já era esperada, uma vez que essa vacina é uma vacina bastante segura, de acordo com pesquisas internacionais. A Organização Mundial da Saúde recomenda a utilização dessa vacina, ela já está sendo utilizada lá nos Estados Unidos e a grande vantagem é que é uma dose única, então com uma dose a pessoa já fica imunizada, o preço também é bastante aí atrativo, $10 a dose, uma vez que as outras, a da Pfizer também custa $10, só que para garantir a imunização são necessárias 2 doses. Os diretores da Anvisa fizeram questão de ressaltar que, nesse momento, os riscos de aplicação da vacina da Janssen são superados e muito pelos benefícios que essa vacina pode oferecer aí à população brasileira. Com isso, Kalina, a gente já tem 5 vacinas aprovadas pela Anvisa, sendo que a gente tem em utilização hoje no país apenas 2. A Coronavac e a vacina lá da Fiocruz, da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. A Anvisa agora também vai discutir a questão da vacina da Covaxin, lá da Índia, uma vacina indiana. O problema é que ontem a Anvisa negou o certificado de boas práticas. O que é isso? É quase que um pré-requisito para se garantir o registro aqui na agência brasileira. E a Anvisa está sendo muito criticada por supostamente estar beneficiando a Fiocruz e o Butantan nessa questão das vacinas. Por isso, durante a discussão da vacina da Janssen, praticamente todos os diretores fizeram questão de ressaltar que toda essa discussão da Anvisa, todo o trabalho que é realizado pela agência, leva em consideração critérios técnicos. E do mesmo jeito que a Anvisa libera, autoriza a utilização, ela também coloca o pé no freio quando vê que tem algum problema aí em vista, pode causar algum dano à população brasileira. No caso da Covaxin, há problemas com relação a questões sanitárias, há problemas com relação ao controle de qualidade e também a segurança na fábrica lá na Índia. Verdolim, existe alguma previsão ou já está sendo de alguma forma avaliada a Sputnik V, a vacina russa? Olha, tem até uma fábrica já montada, o governo já fez um contrato para a compra dessa vacina, mas a questão está muito enrolada lá na Anvisa porque falta documentação. O laboratório, a União Química do laboratório aí que está comandando, está tentando garantir a autorização para a Sputnik V, já fez 2 pedidos de registro emergencial lá na Anvisa. A Anvisa, o primeiro, ela já tinha até arquivado por falta de documentação, eles fizeram um novo pedido e a Anvisa também suspendeu o prazo, porque a Anvisa tem 7 dias de prazo para dar uma resposta a partir do momento em que é protocolado o pedido. A Anvisa suspendeu o prazo essa semana por conta exatamente da falta de documentação. Esse é um dos problemas que a vacina russa está enfrentando para avançar nessa questão de garantir a autorização para aplicação no país. Não tem ainda vacina aqui no Brasil, o governo já comprou, mas também é naquele mesmo esquema. O governo já contratou, a expectativa é de que assim que sejam liberadas, elas podem chegar ao país no final de maio, junho, julho.
Agora, tirando um pouquinho o foco da Anvisa, Verdolim, já houve uma divergência ontem mesmo entre o presidente Jair Bolsonaro, que é contra o isolamento social, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né? Esses últimos já são a favor de um distanciamento social, do uso de máscara. O que está repercutindo por aí depois desse encontro, que foi o primeiro encontro do Comitê contra a Covid-19? E um comitê que, a princípio, né, Kalina, ele foi elogiado, porque, na verdade, foi a primeira vez que o governo brasileiro chamou, depois de um ano de pandemia, foi a primeira vez que o governo se comprometeu a sentar para negociar com o Congresso, governadores, judiciário, uma forma de enfrentar a Covid. Agora, essa discussão está muito complicada, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele diz que a vacina não é a única forma de combater o vírus, mas também não dá uma outra sinalização. O presidente é contra as medidas de isolamento e, nesse momento, o discurso está muito afinado entre as autoridades, que, diante do novo aumento do número de mortes, ontem a gente registrou um novo recorde, quase 4 mil mortes notificadas ontem por conta da Covid, é preciso fazer alguma coisa. Só que o presidente Jair Bolsonaro avalia que medida de isolamento não seria uma solução viável, uma vez que a economia ela precisa girar, as pessoas precisam retomar as atividades normais. E o ruído está exatamente nesse ponto. Como retomar a normalidade, né? Como fazer com que o comércio, lojistas, ambulantes trabalhem normalmente, se eles ainda não foram imunizados, se o vírus ainda está circulando com uma velocidade muito grande no país. O ruído está muito grande, o ministro da Saúde já deixou muito claro, Marcelo Queiroga, que é preciso que a população use máscara, é preciso ficar muito atenta com relação a esse feriadão, que é um feriado, mas as pessoas não podem achar que é para se divertir, para sair, fazer aglomeração, não. É um momento de se ficar mais reservado, lembrando sempre das máscaras, da utilização de álcool gel, e isso está criando um ruído com o presidente Jair Bolsonaro, que está muito crítico aos governadores e está ameaçando aí tomar uma atitude mais enérgica com relação a essas ações. Então, isso sinaliza que a gente vai ter muito problema para avançar nesse comitê, porque as autoridades não estão se entendendo, Kalina, e dificilmente o presidente Jair Bolsonaro vai mudar o entendimento dele. Então, Luciana, só para a gente finalizar aqui a sua participação, pelo menos nesse primeiro bloco, quem estiver acessando agora o Jovem Pan, agora nós estamos falando sobre a autorização da Anvisa para uso emergencial da vacina Janssen, do grupo Johnson & Johnson, não é mesmo, Verdolim? Só que a gente ainda não tem doses dessa vacina aqui no Brasil, já foi feito um pedido que deve chegar até o final do ano. Até o final de maio, a expectativa, pelo menos a promessa, é que essas doses são 38 milhões de doses da vacina, que devem chegar entre final de maio e início de junho, no mais tardar julho. Só estava esperando essa sinalização da Anvisa para que o negócio fosse formalmente fechado, uma vez que o governo já contratou essas 38 milhões de doses. Elas não devem chegar juntas, a gente deve receber um percentual pequeno em maio e o restante até o final do ano. Mas como a demanda é muito grande, é preciso incrementar a vacinação no país. Toda vacina que estiver chegando vem em boa hora, então por isso o governo está tentando em várias frentes garantir as vacinas das mais diversas marcas. Hoje a gente já tem 5 vacinas autorizadas pela Anvisa, só 2 em aplicação no país, que é a Coronavac e a AstraZeneca lá da Fiocruz. Excelente, Verdolim. Obrigada pela participação. Bom trabalho para você.